Olá, você que é professor ou preceptor ou estudante em cursos e programas das profissões da saúde, você deve ouvir com frequência falar de currículo. Mas qual que é o seu conceito de currículo? E você sabia que existem vários conceitos de várias acepções de currículo? Se você quiser saber mais sobre esse tema, assista esse vídeo até o fim. Eu sou o professor Luiz Troncon, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e esse é o canal do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino, CDDE, da nossa instituição. Vamos começar do começo. O conceito de currículo, segundo o dicionário. Currículo é uma palavra que vem do latim, curriculum, que significava curso, percurso, trajetória. E daí vem um outro termo muito usado na vida profissional, que é o currículo vitae, um conjunto de documentos, dados, etc, etc. Mas, além de outros sentidos gerais, o currículo, em educação, ele significa a programação de um curso ou um conjunto de matérias incluídas em um curso de uma escola, de uma faculdade, etc. Essa, porém, é uma definição muito simples. Se, por exemplo, se aplicá-la ao curso de medicina da nossa faculdade, seria um conjunto de descrições genéricas e uma lista de disciplinas, módulos ou unidades curriculares, como vemos aqui para o primeiro período do curso. Esse é um conceito que não nos serve de modo mais útil. E, para isso, nós vamos recorrer ao conceito de uma das maiores especialistas mundiais em educação nas profissões da saúde, que é a professora Janet Grant, professora britânica, que é emérita de muitas universidades ao longo do mundo. E ela conceitua o currículo como sendo uma declaração assertiva das metas e objetivos pretendidos e dos conteúdos, experiências, desfechos e processos de um curso ou programa educacional. Se entrarmos mais a fundo e com mais detalhe nesse conceito de currículo, nós podemos construir essa imagem que, em princípio, parece um ser de um outro planeta, mas, na realidade, é o conjunto de elementos que compõem esse conceito ampliado de currículo, e que começa pela definição do seu norte, os desfechos pretendidos com a formação, o tipo de profissional pretendemos formar, que conhecimentos que deve ter, que habilidades e competências deve adquirir ou desenvolver, e, ao final, né, que comportamento deve exibir, que atitudes e valores deve possuir. Tendo esse norte, precisamos de um mapa. E esse mapa é o projeto pedagógico, ou o projeto político-pedagógico, que define as atividades formativas propostas e estabelece as estratégias de ensino e aprendizagem no tempo que é disponível para esse curso ou esse programa. Mas, para seguir no nosso percurso do currículo, nós precisamos de meios. E existem dois meios que são absolutamente indispensáveis. O primeiro deles são os professores, corpo docente, que precisa estar em número adequado, qualificação adequada, dedicação adequada e valorização, recompensa, gratificação por meio de planos de carreira e de promoção. O outro elemento ou meio indispensável é a infraestrutura.
consistente dos espaços físicos, laboratórios, cenários de prática, biblioteca, recursos tecnológicos e assim por diante. Mas todo esse conjunto, ele tem que se articular com outro elemento da maior importância nesse conceito ampliado do currículo, que é o corpo docente, os estudantes, que tem um perfil que, em geral, ele é fortemente determinado pelos mecanismos de ingresso no curso ou no programa, e também pelas estruturas de apoio que a instituição que patrocina o curso e o programa lhe oferece. Então, esses são os elementos principais do currículo nessa visão ampliada da professora Grant. Mas não é só. Ele sofre importantes influências que podem determinar a sua qualidade. Por exemplo, das normas, processos e recursos da administração do curso ou programa, e incluindo nesse elemento o pessoal disponível. E também sofre influência muito importante da cultura institucional no ambiente acadêmico, que é dado por uma série de outros fatores, inclusive da história dessa instituição. Mas não é só. O currículo é fortemente influenciado pelos meios pelos quais o desempenho do estudante vai ser avaliado. E isso tem uma importância crítica, né? Ele pode determinar o sucesso ou não na consecução dos desfechos pretendidos. E um outro último componente que o currículo precisa necessariamente ter nessa concepção ampla, ele precisa ter mecanismos de ser avaliado, de se verifique se as coisas estão andando conforme o pretendido e que permitam o estabelecimento de aperfeiçoamentos, de melhorias e de correções de rumo. Se não se avaliar continuamente o currículo, logo ele perde a sua essência. Muito bem. Esse conjunto que nós acabamos de apresentar e comentar, que vem da conceituação dada pela professora Janet Grant, ele é chamado de currículo formal ou de currículo oficial. E ele é a base da formação do nosso estudante. Mas não é só. Como vemos aqui, esse currículo, que é o currículo planejado ou o currículo oficial, ele pode ser modificado pelas circunstâncias do dia a dia ou por outros fatores da realidade, de modo que o estudante ele acaba sendo exposto a um outro tipo de currículo, que é, ou deve ser, semelhante ao planejado, ao oficial, mas não é idêntico, porque está sujeito às circunstâncias e a outros fatores que não se consegue prever no curso dos estudos. E também, além desse currículo que é o dito ensinado, entre aspas, né, existe o currículo real, que é o currículo vivenciado efetivamente pelo estudante e que vai determinar, então, em essência e finalmente, o tipo de formação que esse estudante vai ter. O currículo vivenciado, ele é, claro, fortemente influenciado pelo currículo ensinado e que guarda semelhança com o currículo planejado ou oficial. Mas ele sofre influência de um outro tipo de currículo, que é o chamado currículo informal, que é definido como uma forma predominantemente interpessoal de ensino e aprendizagem que decorre de relações e influências informais entre os professores e estudantes e entre os próprios estudantes. É aquilo que o estudante aprende com o professor, aprende com os seus pares e, principalmente,
formando outras atividades, e que, no seu conjunto, acaba por ter uma influência positiva, considerada positiva, na formação do estudante. Mas o currículo real, além de ser influenciado pelo currículo informal, ele também é ou pode ser influenciado pelo chamado currículo oculto, que é uma coisa mais vaga, mais mal definida, que seria um conjunto de influências que operam no dia a dia por meio de compreensões comuns, costumes, rituais que permeiam a estrutura organizacional e que refletem a cultura local. Infelizmente, na maior parte das vezes, o currículo oculto acaba tendo um efeito negativo na formação dos estudantes. Um exemplo de currículo oculto, que a gente vê muito frequentemente, né, é dado por um estudante que, no começo do curso, ele aprende muito bem a tratar o seu paciente respeitosamente, a acolher, a exercitar a empatia, ele demonstra que ele adquiriu essa prática ao longo do curso, mas algum tempo depois, mais no final do curso, ou já num programa como a residência médica, você se depara com esse estudante tratando pacientes respeitosamente, usando termos pejorativos para se referir ao paciente. E onde que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com seus pares, com outros professores, que exibem comportamentos, compreensões comuns, costumes que vêm da cultura local e que, muito frequentemente, eles são até antagônicos ao currículo oficial, ao currículo ensinado, mas que influenciam o currículo vivenciado. Então, nós temos, né, vários conceitos, várias acepções e vários tipos de currículo. E, especificamente, o currículo informal e o currículo oculto, eles são determinados por uma parte do currículo planejado, que se deve considerar sempre, que é a cultura institucional e o ambiente acadêmico. Bem, era isso o que eu tinha a dizer para vocês que nos assistem, né? E eu termino pelo começo, voltando para o dicionário e voltando para a etimologia, para a origem latina da palavra currículo, que é curso, percurso, trajetória. Apenas para dizer que eu penso que nós, como professores, nas profissões da saúde, nós devemos, sim, ter um norte e fazer com que os nossos estudantes atinjam esse norte e representem profissionais bem formados que sirvam bem à sociedade. Mas devemos também nos empenhar para que esse percurso ou essa trajetória seja bonita e agradável. Era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Espero que vocês tenham apreciado. Se gostaram, por favor, se manifestem. Fiquem à vontade para fazer os seus comentários e, principalmente, inscrevam-se no nosso canal do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e vocês terão acesso a muitos conteúdos interessantes. Até mais.